de forma holística. Convidamos a senhora Raquel Venteiras a dar início à apresentação. Boa tarde, gente. Muito bom estar aqui com vocês. E nós vamos entender um pouco mais como que funciona a questão da depressão. Eu trato de adolescentes, adultos que têm depressão, ansiedade, TDAH, numa abordagem um pouco diferente. Porque quando a pessoa está com depressão, a primeira coisa que a gente faz é tratar os intestinos, porque tem uma relação muito íntima intestino e cérebro. É isso que vocês vão aprender hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Vocês estão vendo? Sim. Tá, então vamos lá. Como vencer a fadiga e a depressão através dos intestinos. Tá. Então vamos lá. Para a gente poder avaliar primeiro como que você está, como é que está o seu cérebro, a parte cognitiva, nós temos que avaliar alguns exames. Porque às vezes a gente acha que a depressão tem a ver mais com a parte emotiva, do que está acontecendo no dia a dia. E a gente esquece de ver como é que estão os nossos marcadores, como é que estão os nossos nutrientes, como é que meu corpo está respondendo, meus hormônios. Então, é super importante a gente entender como é que você está por dentro, para depois a gente fazer também um tratamento em conjunto, se for o caso, com um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Então, vou a gente começar vendo primeiro como é que está teu exame de sangue. Exame de sangue, a gente não vê através de referências estatísticas, porque é uma média que eles fazem da população. Se você pega uma população doente e você faz uma média, você não vai ter a referência ideal de quanto que deve estar aqueles marcadores. Então, por exemplo, a vitamina D, o colicalciferol, ele tem muito a ver com a parte cognitiva. Se você tem uma vitamina D no sangue abaixo de 60, você vai ter essa alteração cognitiva. E abaixo de 60, porque assim, a gente nasce com vários genes que são defeituosos. E a gente precisa trabalhar esses genes para que eles fiquem em silêncio. Quando você tem uma vitamina D acima de 60, o que a vitamina D vai fazer? Vai pegar esses genes nossos que nós herdamos e ele vai o quê? Silenciar esses genes. Quando a minha vitamina D está abaixo de 60, ele não consegue silenciar. Quando está acima de 60 nanogramas por mililitro, ele tem uma responsabilidade, uma tarefa de conseguir diminuir essa possibilidade se você desenvolver um câncer, uma doença autoimune, um vírus. Então, nunca deixe sua vitamina D abaixo de 60. Qual é o ideal, Raquel? Eu vou colocar embaixo para vocês verem, ou printar a tela, ou escreverem, anotarem para vocês, tá? Então, a gente não deixa a vitamina D. Então, quando a gente vai fazer o uso da vitamina D, né? A gente pode ser uma vitamina D uso universal, é só você pegar sol de 15 a 20 minutos. Pessoas negras precisam pegar mais tempo sol do que pessoas mais claras, porque a absorção é muito mais lenta. E você vai ficar 20 minutos na horizontal, com o mínimo de roupa possível, biquíni ou short, pegando sol entre meio-dia e meio-dia e meio. Como a gente trabalha, a gente não tem tempo para isso, a gente precisa fazer uma suplementação de vitamina D. O ideal é o colicalciferol, vitamina D3. E essa vitamina D3 ela é ativada pelo magnésio. O Brasil, ele é pobre em magnésio porque não tem vulcão. Então, a gente também precisa suplementar o magnésio. O magnésio é responsável por todas as rotas metabólicas do nosso corpo. Então, a gente suplementa a vitamina D, magnésio e também a vitamina K2 e K7. Existem vários tipos de vitamina K. Mas essa vitamina K2 e K7 é que vai pegar o cálcio circulante e vai colocar nos ossos e nos dentes, para que também não tenha depósito de cálcio nas articulações, principalmente para as pessoas que têm fibromialgia, artrite reumatoide. Então, a vitamina K2 e K7 precisa também ser suplementada junto com a vitamina D e junto com o magnésio. Se futuramente vocês quiserem uma prescrição
da vitamina D, do magnésio, da K2 e K7, lá no meu Instagram, Raquel Valteiras com CH, tem um link que vai direto para um grupo do WhatsApp chamado Aulões. Lá tem aulas, eu dou aula, tem uma live minha só sobre vitamina D. E lá tem a prescrição gratuita que você pode mandar fazer na farmácia de manipulação para você não ficar sem suplementar. Mas antes, precisa assistir a live para você entender que tomar vitamina D não é simplesmente você vai e toma, você tem que acompanhar um exame de sangue, paratormônio, calciônico, para não sobrecarregar os rins, enfim. Lá está explicando direitinho como é que você faz. Como que eu sei a quantidade de vitamina D que eu tenho que tomar? De acordo com o teu exame. Então, por exemplo, eu tomo 12.000 I. Minha filha tem 13 anos, toma 9.000 I. Então, vai depender de pessoa para pessoa. Pessoas negras, pessoas mais idosas, a dose é mais alta. São 16.000 I, 20.000 I. Como que você vai saber? Você vai saber acompanhando o resultado do exame. Outro marcador super importante para você estar avaliando quando uma pessoa está com depressão e ansiedade é a B12. Então, vou fazer um apelo aqui para vocês. Não suplementem B12, suplementem metilcobalamina, que é a forma ativa da vitamina B12. E mais abaixo, nos slides, eu vou explicar detalhadamente sobre a B12 para vocês. Tá? O DEA e a B12, ela trabalha também com essa parte cognitiva. Se eu tenho vitamina D baixa, se eu tenho B12 baixa, se eu tenho anemia eu esqueci de colocar aqui, mas anemia também, eu vou ter depressão. Os estudos, artigos científicos já explicam isso. Então, você quando vai trabalhar e ver que você está com depressão, o que você vai trabalhar? Primeiro, você vai pegar o teu exame de sangue e você vai ver esses marcadores. Se você tem um hemograma, um hematócrito, um VCM, estudando hemograma, e você tem que ver se está nos níveis ideais, não estatísticos, mas ideais. Se você está com níveis ideais, é uma probabilidade muito grande de você estar melhorando essa parte cognitiva sua e mesmo a depressão e a ansiedade. Então, a gente tem que ver, na questão da anemia, a saturação da transferrina e a ferritina. A saturação da transferrina tem que estar entre 30 e 40, e a ferritina tem que estar 90, 100. Se tiver com uma ferritina muito alta e com a saturação normal ou baixa, essa ferritina não significa que você está com excesso de ferro, mas é porque você está inflamado. E quando a gente está inflamado, isso vai mexer diretamente com a nossa depressão. Outro exame muito importante para vocês avaliarem é o DEA e o S-DEA. Então, vocês precisam fazer a curva do DEA, né? Você pode fazer salivar. E o S-DEA sanguíneo. O S-DEA tem que estar acima de 150. Se você tiver com S-DEA baixo, tem que suplementar DEA. Tá? Ele é um hormônio e tem que ser acompanhado. O cortisol, ele precisa, a gente fala, eu estou muito estressado, meu cortisol está alto. Mas o cortisol de manhã, eles têm que estar alto. Ele é antagônico à melatonina. Enquanto uma está alta, a outra está baixa. Então, o meu cortisol de manhã, ele precisa estar alto, porque ele que vai te despertar. Então, a gente faz uma curva do cortisol também salivar. A gente vê os horários que você vai fazer essa coleta. Até no máximo 1 hora depois que você acorda. Quando for meio-dia, 4 da tarde, 11 horas da noite, você leva para casa e faz com algodãozinho. Você bota na boca, saliva bastante, bota dentro do tubinho. E tem que fazer uma curva. De manhã o cortisol tem que estar bem alto e depois à noite tem que estar bem baixinho. Porque se ele tiver baixo, a melatonina sobe. Enquanto o cortisol está alto, se você, por exemplo, fizer academia à noite, o cortisol vai estar alto. Se você estiver estressado, o cortisol vai estar alto. Tua melatonina não vai subir, você não vai conseguir dormir. Então, o cortisol também tem que estar alto de manhã. Se você tiver um cortisol abaixo de 15, 12, até 12 vai, mas abaixo de 12, você também precisa fazer uma suplementação de hidrocortisona, não é corticóide, é hidrocortisona, para estar aumentando, para estar melhorando essa parte cognitiva, para você se sentir melhor, com bem-estar e prazer. Uma outra questão que a gente precisa avaliar também, eu vou chegar depois no final, que a palestra de hoje é sobre o intestino. Então, vou dar uma palhinha aqui para vocês, desses outros que eu estou falando, que é importante no tratamento da depressão. Uma outra questão também é o fígado.
os hepatócitos, que são células do fígado, eles têm uma usina de energia, que é onde a gente tem o ATP. O que é o ATP? É lá na minha mitocôndria, que é uma organela que tem dentro da célula, ela vai produzir energia. E essa energia é chamada de ATP. Cada célula, cada hepatócito desse tem muita mitocôndria, tem muito ATP. Quando você tem gordura no fígado, esteatose hepática grau 1, grau 2 e grau 3, essas células são destruídas. Até grau 3 a gente consegue reverter. Sem tomar remédio, a gente consegue reverter. Até você não ter mais gordura no fígado. Quando você tem gordura no fígado, e está assim, grau 1, 30% do seu fígado não está mais funcionando. Grau 2, 50% do teu fígado não está mais funcionando. Aí você sente o quê? Com fadiga, cansado, deprimido, você não tem ânimo para nada, porque você tem que tratar o fígado. Por isso que eu falo, gente, tratar, a gente fazer nutrição integrativa é o corpo inteiro. Eu não posso tratar só o teu fígado, eu não posso tratar só o teu estômago, eu não posso tratar só a sua mente, eu tenho que tratar você como um todo, por isso que é integrativo. Por exemplo, eu faço conversão de T4 em T3 no fígado. Se o meu fígado não está funcionando adequadamente, eu vou ter alteração de tireoide. Então, ele se complementa, ele se completa. E a gente tem que entender essa maquinaria viva para ir na causa do problema e descobrir o que está acontecendo. Então, em relação aos intestinos, se você tiver com o intestino inflamado, aí a gente vai ter um grande problema também para você desenvolver depressão, mesmo que você esteja com a mente boa. Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês. Esses são os valores ideais. Vitamina D acima de 80, o SD acima de 150, o cortisol acima de 12, o melhor é acima de 15. Não pode ter gordura no fígado, esteatose hepática grau 1, grau 2 e grau 3. Os intestinos não podem estar inflamados, eu vou explicar por quê. E a B12 aumentou já, antigamente era de 600 a 800, e os novos estudos estão relatando para a gente que a B12 precisa estar entre 800 e 1000 no sangue, tá bem? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora, vamos tratar e falar sobre os intestinos, que é a palestra de hoje. Bom, 90 a 95% da nossa serotonina, que é o que dá uma sensação boa de bem-estar e de prazer, ela é produzida no nosso intestino. Então, a gente come alimentos ricos em triptofano. Um alimento que é super rico em triptofano é biomassa de banana verde. Então, vamos ver. Você come um alimento riquíssimo em triptofano. Esse triptofano, ele tem que ser convertido em 5-HTP. Para ele poder fazer isso, ele é dependente de vitamina D. Então, para a gente tratar, olha aí, ó, a depressão, a gente precisa também, para produzir serotonina, para te dar a sensação de bem-estar e de prazer, a gente precisa de vitamina D. E como eu acabei de falar, a vitamina D, ela é dependente de magnésio. Então, do triptofano, eu vou converter em 5-HTP. O meu 5-HTP, para ele produzir serotonina, ele é dependente da vitamina do complexo B, que é a P5P, a vitamina B6. A vitamina B6, depois eu posso até passar para vocês uma lista de alimentos ricos em vitamina B6, mas aí você consegue produzir serotonina. Mas se o seu intestino estiver inflamado, você não vai conseguir fazer com que o teu 5-HTP seja transformado em serotonina. Então, para a gente poder ter o triptofano ser transformado em 5-HTP, eu preciso de uma enzima chamada triptofano hidroxilase, para poder chegar aqui no 5-HTP. Se eu tiver com o intestino inflamado, eu nem consigo chegar no 5-HTP. Por quê? Existem algumas coisas que diminuem a produção dessa enzima, triptofano hidroxilase. Vou mostrar aqui para vocês. Peraí, eu vou voltar aqui. Eu vou falar porque eu não botei aqui, não. Não tem problema, não. Então, assim, aqui tá aqui, ó.
Quando eu tenho uma alimentação rica em produtos alimentícios, não alimentos de verdade. Quando eu tenho uma alimentação rica em embutidos, que aí entra presunto, blanquê, etc. Quando eu tenho uma alimentação rica em farináceos, açúcar, bebida alcoólica, lácteos, trigo, eu tenho uma diminuição dessa enzima hidroxilase. E qual o problema disso? O problema é que eu fico inflamado. Quando eu diminuo essa enzima hidroxilase, eu vou usar uma outra enzima IDO, chamado IDO, que é indoalina 1,2,3-dioxigenase. Qual o problema dessa IDO, dessa enzima? Ela é neurotóxica. E quando você come um alimento e você está inflamado, eu vou acabar inflamando o meu cérebro. Aí eu acabo tendo ansiedade, depressão, hiperatividade, estresse, eu vou ter TDAH, eu vou piorar os sintomas do autismo. Então, a gente tem que ter cuidado para não diminuir essa enzima. Tá. E se eu suplementar o 5-HTP? Ok, você pode suplementar o 5-HTP para você conseguir produzir serotonina, mas você também não pode esquecer da vitamina B6. E o problema, gente, o problema não é só, eu vou suplementar o 5-HTP e está tudo resolvido, não. Porque quando eu tenho um intestino inflamado, eu tenho diminuição da minha absorção de nutrientes. Uma pessoa que está com anemia, vive com anemia, não consegue, mesmo que você tome ferro, não consegue absorver, porque o teu intestino está inflamado. Eu, com o intestino inflamado, eu tenho excesso de dor de cabeça, eu tenho enxaqueca e uma série de outros sintomas no corpo. Vamos lá. Isso aqui é um neurônio, tá? Então, como é que funciona? Quando eu tenho a serotonina produzida no meu intestino, o meu neurônio, ele vai, porque assim, eu tenho um nervo vago, um nervo que se chama nervo vago, que vai do meu intestino ao meu cérebro. E aí, quando chega no meu cérebro, essa serotonina, ela fica nas fendas, a gente chama de fendas sinápticas. É uma coluna, uma lacuna que fica entre um neurônio e outro neurônio lá no meu cérebro. Então, quando eu como alimentos que são ricos em triptofano, consigo gerar e transformar em 5-HTP, e eu consigo transformar em serotonina, essa serotonina ela é enviada aqui no meio dessa senda, exatamente aqui, ó. Tá vendo essas bolinhas? Isso aqui é a minha serotonina. Quando eu tenho serotonina aqui, aí o que acontece? É como se a felicidade conseguisse passar de um neurônio para outro. Aí você tem sensação de bem-estar e de prazer. O meu neurônio vai jogar essa serotonina aqui nessa senda sináptica. Mas o problema é que depois ele logo ele vai captar essa serotonina, vai tirar essa serotonina. E aí então, o corpo precisa produzir mais serotonina para estar colocando mais serotonina nessa senda sináptica, aqui no meio. E o que acontece com os antidepressivos, né? Eu botei aqui, o ISRS, que são os inibidores seletivos da recapitulação dessa serotonina. O exemplo aqui é a fluoxetina. O que ele faz? Ele não deixa o teu neurônio recaptar essa serotonina, retirar essa serotonina daqui. O antidepressivo vai fazer com que essa serotonina fique mais tempo entre as sendas sinápticas, entre um neurônio e outro neurônio. Vai fazer com que ele fique aqui mais tempo, para você ter mais tempo a sensação de bem-estar e de prazer. Então, quando eu, por exemplo, vamos dizer que você já tratou vitamina D, já tratou tua B12, teu DEA tá bom, teu cortisol tá bom, vamos tratar tua inflamação, estamos tratando. E aí esse 5-HTP, ele começa a ser usado e transformado em serotonina. 95% da serotonina é produzida no intestino.
5% a 10% é produzida no cérebro, mas a maioria no intestino. Então, vamos dizer que você tome um antidepressivo. Ninguém está falando aqui que não é para tomar, é para tomar. Mas vamos dizer que você tome e você comece a ficar hiperativo. Você começa a ficar com insônia, agitado, não consegue dormir. Por quê? Porque além de você ter essa serotonina sendo utilizada por mais tempo nessas fendas entre um neurônio e outro, você ainda tem a produção dessa serotonina intestinal, que está sendo enviado via nervo vago para o teu cérebro. E aí você começa a ficar muito animado, muito ativo, e você não dorme. O que, que a gente faz? A gente diminui, então, o 5-HTP, a gente diminui essa ingesta de triptofano? Não. A gente, mediante um acompanhamento médico, vai começar a diminuir essa fluoxetina ou algum outro remédio antidepressivo, porque você está vendo que você está passando do equilíbrio, você está tendo excesso de serotonina. Todo mundo quer ficar bem, feliz, animado, né? Então, essa serotonina, se tiver em excesso, você vai ficar muito, e aí vai perder a utilidade dela, que é te deixar em equilíbrio, te deixar bem. Você vai ficar hiperativo e não vai conseguir nem dormir. Então, a gente diminui com o acompanhamento médico o remédio e a gente continua dando o 5-HTP. Então, a pessoa que está tomando um remédio, um antidepressivo, ela não vai tomar 5-HTP na sua quantidade que eu passo para uma pessoa que não está tomando nada. A gente vai tomar muito menos, 1/4, 1/5 dele. E aos pouquinhos vai se aumentando e vendo como que a pessoa vai reagindo, para ver se a pessoa, acompanhando com o médico, vai reduzindo esses remédios. Mas o importante para tratar a depressão é você ir na causa do problema. É você tratar a tua vitamina D, a tua B12, o teu DEA, o teu S-DEA, o teu cortisol e tratar o seu intestino para que você não fique com depressão nem ansiedade. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a B12, né? A B12, a gente tem de origem animal, que é na carne, e a gente tem, eu tenho assim, na prática clínica, o que eu tenho observado em pacientes que são veganos e vegetarianos, é que quando a pessoa come nato, vocês já ouviram falar de nato? É uma soja fermentada. Ela é assim mesmo, tá? Ela fica assim, meio puxando, igual de quiabo, fica aquela gosminha. Ou então uma que é prensada, mas tem que ser de soja. Tem muita proteína e também tem B12. Então, a pessoa que consome nato e carne, ela tem uma probabilidade de ter uma quantidade maior de B12, mas o que a gente tem visto na prática clínica, eu e meus colegas, é que não são os vegetarianos, nem os veganos que têm uma quantidade menor de B12, não. São os carnívoros. Então, eu vou explicar por que isso pode acontecer. Para que a gente precisa de B12? Para a parte cognitiva, parte de memória. Lembra que eu falei que se a B12 estiver baixa, a gente tem um quadro mais depressivo? Então, ela tem que estar agora entre 800 e 1000 no sangue. Então, a gente precisa de B12 para metilação, para fazer uma detoxificação, né? Um detox no seu corpo. A gente precisa dela para aumentar o sistema imunológico. A gente precisa dela também capacidade cognitiva de memória e como antidepressivo. O que acontece, então, com aquela pessoa que come carne 5 vezes na semana e a B12 continua baixa? Como que a gente resolve isso? Bom, enfim, existem algumas causas da diminuição da absorção dessa B12. Então, a gente não suplementa B12, a gente suplementa metilcobalamina. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Geralmente, para a pessoa ter no sangue uma quantidade adequada, a gente dá geralmente 700 a 1000 microgramas NCG de metilcobalamina. E o que pode estar diminuindo essa absorção? Porque a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve. Então, o que pode estar acontecendo para eu não ter
essa absorção dessa B12, que é super importante no meu corpo. O que pode estar acontecendo dentro de mim? Você pode você pode usar bomba de prótons, que é muito ruim, muito ruim. Claro que tem o seu papel, que são os prazóis da vida, tem seu papel, tem sua função, mas tem seu começo e seu fim. Eu já peguei paciente, eu tenho um em Portugal, e que o caso dele foi muito interessante. Ele há 12 anos tomava pantoprazol, porque ele sentia refluxo, sentia azia. 12 anos. Em 4 meses eu fui trabalhando, a gente foi desmamando, e ele hoje não usa mais bomba de prótons. Ele está ficando sarcopênico. O que é isso? Sem músculo. Por quê? Porque para eu poder absorver proteína, eu preciso ter o meu estômago ácido. E se eu vou inibir com a bomba de próton a acidez, eu não vou ter absorção de proteína. É aquela pessoa que come proteína, come carne, malha e não consegue ganhar massa magra. Então, a gente precisa ver como é que está o estômago dessa pessoa. E mais embaixo eu vou explicar, tá? Síndrome do intestino irritável é uma outra causa da diminuição da absorção de B12. Doença de Crohn, doença celíaca, hiperpermeabilidade intestinal, hipocalidria. O que é hiperpermeabilidade intestinal? O nosso intestino ele é permeável, ele tem que ser permeável. Porque se ele não fosse permeável, você não ia conseguir absorver os nutrientes para serem utilizados no seu corpo. Então, a gente precisa que o nosso intestino fique permeável. Só que no meu intestino, nós temos vilosidades intestinais. E elas ficam assim, ó, bem juntinhas, bem unidas. Quando eu como alimentos que são inflamatórios, aí eu não estou falando, gente, da lactose, porque se você tiver lactase, a enzima para digerir essa lactose, tudo bem. Mas a gente não tem a enzima para digerir a caseína. A caseína é constituída por uma molécula muito grande que o nosso intestino não consegue absorver. Nem o glúten, que foi modificado. O glúten de hoje não é o mesmo glúten que a gente comia na época de Jesus. Não era. É outra composição. Ela foi modificada geneticamente. Então, quando eu como alimentos que são inflamatórios, o que acontece? Primeiro, ele vai destruir um biofilme que eu tenho aqui de proteção para não entrar agentes tóxicos para a minha corrente sanguínea. Quando ele destrói esse biofilme, ele vai começar a destruir os jumpings, que são grampos que eu tenho entre uma vilosidade e outra. E essas fendas, essas vilosidades, quer dizer, vão começar a abrir. E o que vai acontecer? Vai entrar aqui dentro da minha corrente sanguínea uns alimentos inflamatórios. E aí eu começo a ter uma hiperpermeabilidade intestinal. A probabilidade de você desenvolver uma doença autoimune é muito grande mediante essa hiperpermeabilidade. Por quê? Porque como o intestino ele tem esses grampos aqui, é para impedir que essas toxicidades, metal tóxico, bisfenol, BPA, agrotóxico, pesticida e etc., entre na nossa corrente sanguínea. Então, por isso que as nossas vilosidades têm que estar bem assim, ó, bem grudadinhas. Quando a gente come alimentos inflamatórios, ela vai começar a abrir e vai começar a entrar isso tudo na nossa corrente sanguínea. Aí a gente vai ter uma probabilidade muito maior de ter TDAH, de estar intoxicado, de ter manifestações no nosso corpo, de ter enxaqueca, dor de cabeça, mal-estar, irritabilidade, bipolaridade, ansiedade, depressão. Tudo por causa do nosso intestino que está muito permeável. Em vez de estar em equilíbrio, porque é assim juntinha, os nutrientes vão vir e vão passar para a nossa corrente sanguínea, mas vai ter essa barreira de cima e de baixo. O bonito disso tudo é que quando o nosso intestino ele foi feito, né? Papai do Céu, ele pensou assim, ele sabia, né? Que a gente ia comer alimentos que iam nos inflamar, que nós somos teimosos. E aí, qual é o lindo disso tudo? É que se você ficar 15 dias, 20 dias sem comer os alimentos inflamatórios, o teu biofilme vai ser restaurado.
essa proteção, essa camada em cima das suas vilosidades. As minhas vilosidades, conforme elas forem sendo agredidas, elas vão diminuindo de tamanho. Ela vai ficar desse tamanho, outra vai ficar menorzinha. E depois ela consegue voltar ao tamanho normal. Então, dá para tratar o intestino, que é hiperpermeável, fazer com que ele fique saudável naturalmente? Sim, graças a Deus, sim. Então, vamos lá. E tem a hipocolidria. O que é hipocolidria? Quando a gente come... Deixa eu ver aqui o próximo. Quando a gente come, a gente tem que mastigar muito bem esse alimento, muito bem. Porque o que a tua boca não fizer, o teu estômago vai ter o trabalho de fazer. Então, a tua digestão já vai demorar mais ainda. E aí você vai ter uma absorção muito melhor se você mastigar e triturar esse alimento. Vamos dizer a carne. Você comeu um alimento proteico. Você comeu, esse alimento está dentro do teu estômago. Essa carne, ela precisa estar num ambiente muito ácido, muito ácido. Se você bebe líquido durante a refeição, vai ter que fazer digestão desse líquido, voltar a ter ácido clorídrico, para fazer com que esse pH fique bem ácido, para você conseguir estar digerindo essa proteína aqui da carne. E o que acontece? Quando eu uso um antiácido, eu não deixo com que essa carne que eu estou comendo, ela seja digerida. E vão macromoléculas, vão moléculas maiores para o meu intestino. E aí, o pior de tudo é que ela acaba... essas moléculas, né, que não são digeridas, ela acaba chamando um grupo de células que são está escrito aqui, ó, proteobactérias. Essas bactérias, proteobactérias, elas são neurotóxicas. Elas vão liberar os LPS, que são os liposacárides, polissacárides. O que acontece? Vai romper, vai diminuir essa barreira hematoencefálica que protege, essa membrana protege o seu cérebro contra agentes tóxicos. E aí os problemas cognitivos eles vão acabar ficando maiores. E o que acontece? Quando eu tenho um estômago bem ácido, eu também tenho é liberado um fator intrínseco, que é estimulado por esse meu pH ácido. E esse fator intrínseco, ele vai acompanhar a sua metilcobalamina, sua B12, né? Até chegar lá na porção do ilho, que é onde é absorvida a sua B12. Então, se eu não tenho um estômago ácido, eu não tenho absorção direito de B12. Por isso, você come carne, sua B12 não sobe. Você suplementa a B12, né? A metilcobalamina suplementa, e ela não sobe, né? Porque eu preciso desse meio ácido. Como que eu sei se meu estômago tem a quantidade adequada de ácido clorídrico? Então, vocês podem pensar no seguinte: você come meio-dia, vamos dizer que você comeu churrasco, uma quantidade maior de carne do que você está acostumado. Né? Porque churrasco as pessoas acabam comendo mais carne. Ou pode ser frango, pode ser carne bovina, o que seja, peixe. Ou os vegetarianos comem feijões, frutas oleaginosas, são as castanhas, as nozes, pistachos, amêndoa, etc. Vamos dizer que você comeu meio-dia. Quando dá lá para as 3 horas da tarde, você sente como se seu estômago tivesse já vazio? Que a tua comida foi digerida? Se sim, ótimo, a sua digestão está muito boa. Se chegou 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, você ainda sente que a tua comida está parada no estômago, você provavelmente tem hipocolidria, que é diminuição do ácido clorídrico, ou você tem acolidria, ausência de ácido clorídrico. E aí, Raquel, o que faz? Geralmente, as pessoas acima de 35 anos, eles têm hipocolidria. E conforme a idade vai avançando, acabam tendo acolidria, ausência de ácido clorídrico. Vocês veem as pessoas idosas, né? Quanto mais idade, menos ácido clorídrico, menos músculo, porque não consegue absorver a proteína, que a proteína, para ser absorvida, ela precisa de um pH muito
ácido. E aí, o que a gente faz? A gente toma cloridrato de betaína, que é o ácido que você precisa no meio das refeições para você ter essa absorção. Vamos dizer que aquela pessoa que coma e sente a comida parada no estômago, aí começa a ter distensão abdominal, demora muito, tem eructação, que é arroto, ausência de ácido clorídrico. Agora, quem tem eructação, quem tem arroto, mas tem hérnia de hiato, não pode tomar cloridrato de betaína. Tem que fazer um outro tipo de tratamento, tá bem? Então, quando você usa pepsina, que ajuda na absorção da proteína, e o cloridrato de betaína, que ajuda na absorção dessa proteína e ajuda a produzir o fator intrínseco, que vai dar a mão para B12 para poder ser absorvida, aí pronto, aí o problema já está resolvido. Bom, eu falei bem rapidinho, porque eu acho que vocês devem ter bastante perguntas, e se vocês quiserem fazer para poder estar ajudando, explicando a vocês, estou aqui à disposição, viu? Bom, pode abrir o microfone para perguntar ou escreve no chat, eu não sei como é que vocês fazem. primeiro eu vou falar, aqui é a Daniela Magalhães. Raquel, muito obrigada. Gente, para quem não sabe, a Raquel veio através de um convite meu. Ela é minha nutricionista, mas ela é mais do que isso. Ela é um anjo disfarçado em pessoa. Essa mulher é incrível. É verdade, e todos os elogios que eu fizer são poucos para mostrar a grandeza dessa mulher, tanto no campo profissional, que é uma profissional de raros predicados, quanto pessoalmente, que é uma pessoa incrível. Então, Raquel, muito obrigada por ter aceito esse convite. Obrigada por elucidar de forma tão didática, ajudar aí várias pessoas, né? Essa live ela está gravada. Se inclusive você quiser colocar no seu Instagram, eu vou pedir a área de marketing para disponibilizar para você. E eu queria que vocês soubessem que eu, como paciente da Raquel, ela já me ajudou absurdamente, né, Raquel? Princípio do ano passado, eu tive uma alergia que nenhum médico descobria o que era. Passei por vários médicos. A Raquel, na mesma hora, me atendeu e, através de todo esse conhecimento, ela me ajudou demais. Então, eu quero reforçar isso, Raquel, o quanto você é especial e o quanto eu sou grata de poder dividir você com essa equipe dessa empresa que eu honro tanto, tá? Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Para mim, é muito bom ter você como amiga, né? Minhas pacientes acabam sendo minhas amigas. Você é uma gracinha. Deus continue te usando, te abençoando. E muito obrigada pelas palavras. Sei que você é muito especial também. Todos que têm contato com você sabem disso. E é uma alegria poder te conhecer e você poder me convidar para poder ajudar essas pessoas. Eu, quando quis me formar em nutrição, eu tinha o intuito de poder estar ajudando vocês a melhorarem de vida, a conseguir entender o que acontece com vocês, porque eu pego cada caso que vocês nem acreditam, de tanta dor, de tanta tristeza, situações muito difíceis, e você vê a pessoa melhorando, você vê a pessoa evoluindo, e acreditando nela é um presente que Deus me dá. Eu amo o que eu faço, a Dani sabe disso. Tem o meu Instagram, se vocês quiserem, depois eu vou botar aqui para vocês, se vocês quiserem seguir. Todas as receitas que eu coloco no Instagram são receitas anti-inflamatórias, são receitas que não vão fazer mal, que não tem açúcar, não tem leite, não tem glúten, né? Farinha de trigo, são equilibradas. Vocês podem... Acabei de postar uma torta de limão, é aquele doce sem culpa, que você come, que não vai te inflamar, não vai... Esse G aqui, tá? Rede social, não tem não, tá? Tira esse G aqui, é a Raquel Valteiras, tá bem?
E vocês podem fazer perguntas lá para mim também no direct, que eu vou ter o prazer de poder responder e ajudar vocês. Então, vamos abrir para as perguntas para eu poder ajudar. Eu abro aqui o chat e vou respondendo, gente, é isso? Não, as pessoas vão te perguntando. Ah, então tá bom. Inclusive, eu já tenho uma pergunta, Raquel, é a Tiffany. Sim, Tiffany. Vamos lá. Intestino inflamado, qual que é o alimento mais indicado, fora medicação, fora vitaminas, qual é o alimento mais indicado para tratar isso? Então, vamos lá. A gente tem que fazer tudo junto, né? A gente não consegue tratar um intestino inflamado somente com suplemento. A gente não consegue tratar somente comendo certos alimentos. É tudo junto. Então, para a gente desinflamar o intestino, primeiro a gente tem que tirar os alimentos que são inflamatórios. Para tratar esse intestino, a gente não usa probiótico, tá, gente? Muita gente usa probiótico. Não. O probiótico, se você tiver com uma desbiose, uma alteração no teu microbioma, mais bactéria gram-negativa, né, muito mais, e pouca positiva, que são as que são boas, se você não tiver um equilíbrio disso daí e tomar probiótico, você vai piorar a situação. Então, a gente precisa tomar prebiótico. Onde que a gente encontra o prebiótico? Nas fibras, nos legumes, nas verduras, nas frutas, no psyllium. Você pode comprar psyllium. Meus pacientes sempre, eu passo psyllium quando vai comer, por exemplo, uma fruta. Tem que ter o equilíbrio entre proteína, carboidrato, fibra, para não dar pico de glicose. Então, eu falo para colocar coco ralado, para diminuir esse impacto glicêmico insulínico, né? Da insulina e da glicose no teu corpo quando você come. Você precisa botar uma fibra, um coco, um psyllium, e o coco também é um prebiótico. Esses prebióticos vão alimentar suas bactérias boas. E o que vai fazer matar e diminuir as bactérias ruins? Vamos lá. Um suplemento que é muito bom para ajudar a tratar o intestino é a glutamina, 5 gramas de glutamina. Mas para quem já teve câncer ou tem câncer, não se usa glutamina, tá? Então, o que a gente faz para poder estar matando essas bactérias? As bactérias se alimentam de quê? Se alimentam de açúcar. Quando eu como uma farinha de trigo, quando eu como um doce, quando eu como um bolo, quando eu como um pão que não é equilibrado, não tem fibra, isso daí vai ser transformado em glicose. E essas bactérias se alimentam de glicose. Por isso que as pessoas que têm muita vontade de comer doce é muito inflamada. Por quê? Porque tem muita bactéria que está pedindo, por favor, me dá açúcar, eu preciso de um docinho, eu preciso de um chocolate, eu preciso comer alguma coisa. Porque se você não der isso para elas, elas vão morrer. Então, uma das coisas muito boas para você tratar a inflamação, tua pergunta foi excelente, Steph. O que a pessoa, Tiffany, o que a pessoa precisa é deixar de comer açúcar durante 20 dias, para que essas bactérias possam morrer. Uma outra coisa também que ajuda é fazer uma desparasitação, eliminação de vermes. Então, vocês podem tomar albendazol, mebendazol, 400 miligramas, uma vez por dia durante 5 dias, 15 dias depois repete. Eu não passo a Anita, por quê? Uma contraindicação da Anita é quando você tem algum problema no fígado. Então, como eu não tenho acesso a vocês, né, para saber como é que está o exame de vocês, eu não prescrevo Anita. Só quando eu conheço mesmo o meu paciente. Mas melhor do que tomar albendazol, mebendazol, é fazer uma desparasitação natural. Porque eu vou pegar uma quantidade, uma dezena de eumintos, vermes, parasitas muito maior do que se eu tomar o albendazol, mebendazol, que vai pegar uma quantidade muito pequena desses parasitas. Os parasitas também fazem com que a gente acabe comendo mais açúcar e impede a absorção de vários nutrientes. E quando você mata esses parasitas, você também diminui a vontade de comer açúcar. E se você tem parasita, come açúcar, você está alimentando quem? Essas bactérias gram-negativas que são ruins. E essas bactérias, elas cada vez ficam mais populosas e você acaba ficando cada vez mais inflamado. Então, fazendo uma desparasitação, tirando os alimentos inflamatórios, deixando de comer 20 dias o açúcar, tomando glutamina, comendo prebiótico, você consegue estar
tratando o seu intestino para você não ficar com inflamação. E a gente não pode esquecer que eu não tenho desbiose só no meu intestino. Eu posso ter uma desbiose começando na minha boca, se eu não tiver a quantidade de ácido o suficiente. Por quê? Porque quando eu tenho um ácido clorídrico suficiente no meu estômago, as minhas bactérias não vão migrar para o estômago, porque o ácido vai impedir que essas bactérias entrem para o meu estômago. Agora, se eu não tiver com pH bom do meu estômago, eu vou ter uma desbiose que vai do meu intestino, passar pelo meu estômago até a minha boca. Respondi? Respondeu perfeitamente. Tanto que os bichinhos do açúcar aqui enchem o saco. Ó, no início é difícil parar de comer açúcar. E o que é difícil? Mas você vai, quando você para de comer açúcar e come certo, você começa a mexer com um monte de hormônio dentro de você. E aí, esses hormônios, que é o hormônio da grelina, da leptina, que regulam a fome, eu sei que a mulherada aí adora falar sobre coisa de emagrecimento, eu só vou abrir um parênteses aqui para ajudar vocês. Quando vocês param de comer esse açúcar, o que acontece? Esses hormônios da fome, da saciedade, eles começam a regular, equilibrar. Quando eles se regulam, você já não tem mais essa vontade de comer açúcar. Então, no início, sim, mas em 5 dias, assim, você já diminui muito a vontade de comer açúcar. É muito legal. E aí você emagrece sem sentir fome, sem ficar desesperada. Aí você consegue tratar seu intestino. Alguém colocou aqui, quero fazer uma pergunta, mas aí acho que estava no chat. Pode fazer, fiquem à vontade. A gente tem até 15 horas. Deixa eu ver aqui no chat. Sim. Cleide, faça a pergunta. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Raquel. Boa tarde. Gostaria de tirar uma dúvida com relação à vitamina D, né? Por um período eu fiz reposição de vitamina D através de medicamento, né? E aí eu gostaria de tirar uma dúvida. Existe um período limite que a gente possa fazer essa reposição? E quais são os alimentos que podem ajudar na reposição dessa vitamina para o organismo? Excelente pergunta. Vamos lá. Bom, a gente não pode ficar no sol todos os dias, né? E 20 minutos, 30 minutos todo mundo trabalha. Se você pudesse, né? Antigamente não existia suplementação de vitamina D. Por isso que não tinha esse boom também de autismo. Eu tenho uma live só falando sobre autismo, tá? Tá lá no YouTube. Então, se você fosse pegar sol todo dia, teria um dia que você não ia poder pegar sol? Falou assim, não, hoje eu não posso pegar sol porque eu já tenho muita vitamina D, eu tenho que ter cuidado com a minha vitamina D. Não. Isso significa que pode e deve tomar vitamina D para sempre. Todos os dias até que você morra, você tem que tomar vitamina D. Porque a vitamina D é responsável por mais de 200 reações bioquímicas do nosso corpo. A gente precisa de vitamina D. O que você precisa saber é o seguinte: quanto que eu devo tomar de vitamina D para que eu não sobrecarregue o meu corpo? Então, a gente precisa, quando a gente vai analisar quanto de vitamina D eu estou tomando, e se o que eu estou tomando é o suficiente, vai fazer um exame chamado 25-hidroxi, com H, hidroxi, vitamina D. Você vai ver lá quanto que você está. Aí você vai fazer um outro exame, que é o PTH, que é o paratormônio, que tem que estar alto. Acima das referências estatísticas, tem que estar alto. E o calciônico tem que estar abaixo da referência estatística. Por que eu estou falando isso? Porque se você tiver um PTH normal ou baixo, um calciônico normal ou alto, você não vai poder tomar muita vitamina D. Aí a gente vai ter que acompanhar com o teu fósforo, com o teu potássio, com a tua creatina, com a tua ureia, para que essa vitamina D não sobrecarregue os teus rins. Mas isso é um caso à parte. Por isso que vocês têm que assistir a live lá no Instagram só sobre vitamina D.
É a praia, assim, a capa dele, não deu para botar vitamina D, eu estava com pressa, botei a capa da praia. Ali tem a live inteira explicando sobre isso daí. Então, você olha no teu sangue, você está com a vitamina D de 20. Poxa, tá no pó. Você tem que estar com 80, você não está nem protegida para não desenvolver câncer, doença autoimune, vírus, pegar o Covid, que seja. Você não está protegida. E aí você tem que estar com uma vitamina D no mínimo de 60. O ideal é 80, 100, 110, é o ideal. Então, assim, alimento para ativar a vitamina, para repor os níveis de vitamina D não existe. Tem sim o cálcio que são os alimentos vegetais verdes escuros, mas se você tiver consumindo, tomando, suplementando essa vitamina D, você não precisa suplementar cálcio. Para você não ter excesso de cálcio nas articulações, que vai doer nas suas articulações. E quando a gente tem um excesso de cálcio e está tomando vitamina D, você pode sobrecarregar seus rins. Então tem que ter equilíbrio. Então você tem sempre que acompanhar. Vai começar a tomar 10 mil I de vitamina D por dia. Não é 50 mil por semana. Sabe por quê? Ó, vamos lá. Se você divide 50 mil por semana por 7, você está tomando 50 mil UI, dividiu por 7. Você está tomando 7 mil I por dia. É muito pouco, gente. Você tem que tomar, eu tomo 12 mil, então tu começa com 10 mil. Lá na prescrição que eu fiz, lá no grupo do WhatsApp, prescrição de vitamina D, eu botei 5 mil. Por quê? Porque você vai tomar 2 gotinhas embaixo da língua, sublingual. Porque se você estiver inflamada, se você tiver com processo desbiótico, essa vitamina D não vai ser absorvida também. Você vê que tudo tem a ver com o intestino? Então, você precisa pingar embaixo da língua depois do café da manhã. Sempre depois do café da manhã, nunca depois do almoço, porque a vitamina D e o ferro eles vão competir na absorção. Então, você bota 2 gotas sublinguais todos os dias, 10 mil I. Você vai tomar durante 30 dias. Vai fazer o exame de vitamina D, calciônio, paratormônio. Vai ver quanto é que está. Está no nível acima o PTH, o nível abaixo de calciônio, que tua vitamina D está 80, você acertou qual é a dose que você tem que tomar. Mas se ainda continua 30, 40, você tem que botar para 12 mil I. Toma 30 dias, acompanha. É porque quando você tem um acompanhamento de um profissional, ele vai poder te dar até uma dose de ataque, que em vez de você levar 3, 4 meses para a tua vitamina D chegar em níveis normais, ele vai fazer com que a tua vitamina D chegue normal em 7, 10 dias. Aí vai te dar uma dose de ataque. Mas essa dose de ataque tem que ser acompanhada pela sua idade, pelo seu peso, sua altura, quanto que está teu PTH, quanto que está teu calciônico, tudo isso tem que ser avaliado. Para a gente poder dar a dose ideal para você não ter excesso de vitamina D e para não sobrecarregar os rins. Porque vitamina D não vai sobrecarregar os rins, a não ser que você tenha um problema renal. Aí a gente tem que fazer um tratamento mais seguro, como que você está, para não piorar a questão renal. Entendeu? Entendi sim, doutora. Muito obrigada. Nada. Temos ainda 7 minutinhos. Mais alguma pergunta, pessoal? O pessoal da empresa é tímido, viu, Raquel? Pode fazer no chat, se não quer falar, tá com... Aí tem uma pessoa aqui, ó, que botou Sou eu, aqui, ó. Zélia. Boa Não... tarde. Boa tarde, amor. Tudo bem? Tudo. Primeiramente, muito obrigada pela excelente palestra. Realmente eu fiquei de boca aberta, porque muitas informações que eu nunca imaginei. E realmente a gente começa a se enxergar naquilo e falei, meu Deus, quanta coisa preciso melhorar. E uma das coisas assim, que eu fiquei assim, de boca aberta com a questão da vitamina D também. Porque a gente vai no médico convencional, a gente faz esses exames, e sempre me falaram que a vitamina D, quando estava 30, estava perfeita. E a minha vitamina D está 18, quando chega a 20, está ótima. É Ai, sério. meu Deus. E agora eu fiquei, meu Deus, 60 é o mínimo. Então, assim, eu fiquei assim, realmente sem entender por que que o pessoal, né, os médicos convencionais, o Vou explicar. cardiologista, que a gente vai, realmente eles não dão esse parâmetro que foi nos informado hoje. É verdade. Os médicos têm medo mesmo de prescrever vitamina. Quando falam que está 40, nossa, está altíssimo.
Então, eu vou dar um conselho para vocês todos que estão aqui. Depois, quando vocês tiverem tempo, vão lá no YouTube e vocês vão digitar assim, Dr. Cícero Coimbra. Ele é amigo meu, ele passa pacientes para mim, alguns casos ele passa para mim, né, que eu sou nutricionista. Ele para mim, ele é um médico que mais entende de vitamina D no mundo. Eu tenho 2 lives com ele, lá no Instagram, se vocês quiserem assistir. Tudo que eu sei de vitamina D foi ele que me ensinou. Vocês têm que botar primeiro assim, currículo do Dr. Cícero Coimbra. Ele vai desmistificar tudo sobre vitamina D. Ele é muito estudado, ele é muito inteligente, é um senhor muito simples, uma pessoa super humana, sabe? Ele é uma bondade, ele é uma pessoa que vocês vão amar e é muito inteligente, muito estudioso. Então, lá ele explica tudinho sobre a vitamina D. Por que os médicos antigamente, né? O que aconteceu? Na década de 80, os endocrinologistas endemoniaram muito o sol. E aí as pessoas não podia pegar sol, é só até 9, 10 horas, depois de 4 horas da tarde, sei lá. E tem que passar protetor solar. E as pessoas começaram a desenvolver muito doença autoimune, muito. E a vitamina D, se ela estiver baixa, ela não vai te proteger para você, infelizmente, pegar vitamina D, pegar uma doença autoimune, um câncer. Você viu o boom de câncer? Quantas pessoas estão com câncer? Quantos problemas podem ser evitados? Esquizofrenia, esclerose múltipla. Quantas coisas podem ser evitadas se você tiver uma dose adequada de vitamina D? O que foi percebido na prática clínica? Lembra que eu falei para vocês no início que a gente nasce com genes defeituosos e que esses genes são silenciados se a vitamina D estiver acima de 60? O que foi observado na prática clínica do Dr. Cícero Coimbra? Quando a tua vitamina D às vezes está 100, 120, 140, porque da dose altíssima, ele é o único médico que consegue tratar a esclerose múltipla e reverter o quadro de esclerose múltipla através de doses de ataque de vitamina D. O que ele percebeu? Que mesmo os pacientes que tinham uma vitamina D alta acima de 100, eles desenvolviam doença autoimune, câncer, pegavam vírus. Por que disso? Aí ele cruzando os dados, ele chegou à seguinte conclusão: existe um hormônio chamado cortisol, que quando ele está alto, ele consegue desativar essa proteção da vitamina D, desativa a vitamina D. Então, ele sempre diz, a gente tem que ter manejo do estresse, né? Eu lembro do coach Dr. Marcos, né, Dani? Ele é maravilhoso. O controle do estresse. Você tem um manejo, porque estresse a gente sempre vai ter o resto da vida. Mas como que a gente lida com esse estresse? Como que a gente lida com os problemas que chegam até a gente? Isso é importante também, para que a gente não desenvolva essas doenças. Então, o Dr. Cícero vai poder, meu amor, de uma maneira assim, muito melhor, porque eu só tenho 2 minutos, explicar por que desse medo e o que a gente faz com essas informações todas que a gente tem, como que a gente trata isso, né? E o que a gente pode fazer para evitar que a gente também fique com câncer e pegue uma doença, porque a vitamina D abaixo de 60 você pode desenvolver um câncer. Tá bem? Eu vou responder uma pergunta que uma florzinha botou aqui, ó. Poderia me tirar uma dúvida? Eu não consigo abrir o áudio, pelo barulho da operação aqui. Sofro de ansiedade e percebi que depois que parei de malhar, percebi que minha ansiedade aumentou. Claro, você deixou de produzir endorfina. Endorfina é importante para diminuir a ansiedade. Isso influencia em algo? Sim. Nas questões de falta da vitamina, sim. Você coloca o estresse para fora, você diminui a ansiedade, você aumenta a tua endorfina, aumenta a sua libido também. Então, o exercício físico é super importante. Mas não é o que eu falo, não é só uma coisa, é tudo junto. É o exercício físico, é o manejo do estresse, é fazer, ter equilíbrio, né? Que a gente fala de temperança em tudo que você vai fazer, é a alimentação adequada, quando você estava nisso, eu estou aqui com água, eu nem consigo beber. É a água que você bebe,
o descanso, super importante, noites de sono. Aí, assim, dá para fazer uma palestra de 1 hora, né? Falar só sobre insônia. Também tem uma palestra lá no Instagram, se vocês quiserem assistir. Acho que foi isso, gente. Já deu 3 horas, acabaram as perguntas. Obrigada mais uma vez, viu, Raquel? E só reiterando aqui, o Instagram dela não tem esse G, é Raquel com CH Valtelhas, tá? É porque ali na tela tá aparecendo errado. Eu botei errado, já estou digitando aqui para vocês. E o YouTube, o canal, eu quase não mexo lá, mas é aqui, ó. Pronto. Tá aí, ó. Tá, ó. Tá? É @Raquel Valtelhas. Obrigada, gente. Foi um prazer, estou à disposição. Se quiserem entrar em contato, tem aqui o meu telefone, tá? E se quiserem mandar direct, falar comigo também lá no Instagram, estou à disposição de vocês. Agradeço, viu, Dani? Nossa, eu que agradeço. Obrigada, muito Eu que agradeço em nome da empresa, viu, Raquel? Muito obrigada. Nada, querida. Obrigada, Raquel. Bom trabalho. Obrigada, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.